Olá, meu amado, minha amada, vamos para mais uma palavra nesse dia tão abençoado do Senhor, para a glória de Deus. Por que que eu sempre inicio dizendo que é um dia tão abençoado? Porque Deus é que abençoa todos os nossos dias, não é mesmo? Então nós temos que determinar isso sobre a nossa vida, sobre o nosso dia, sobre a nossa casa. E por que que eu inicio dizendo que você é um amado, uma amada de Deus? Porque é o que a palavra fala a seu respeito. A palavra de Deus diz que nós somos amados, né? Amados por Ele. Antes mesmo de nós amarmos a Ele, Ele nos amou primeiro. Então, por isso que eu sempre inicio o vídeo dessa forma. E vamos lá para essa palavra, né, não? Então, hoje o Senhor, Ele vem falando aqui sobre como a gente se comportar. No vídeo anterior, foi falado sobre estar passando por um problema, né? E hoje o Senhor vem mostrar aqui dentro da palavra dele como que nós devemos agir. Agir de maneira sábia, agir de maneira que vai produzir frutos na minha vida. Porque assim, no vídeo anterior você vê que uma pessoa estava sem comer, ela estava ali, né, triste, melancólica, às vezes depressiva, depende do nível de cada pessoa, né? Então, se a pessoa ela fica somente nessa frequência, nesse nível de estar sempre para baixo, né? A palavra de Deus mesmo ela diz que um abismo chama outro. Então, ela vai chamar mais de tristeza, ela vai chamar mais depressão, ela vai chamar mais coisas ruins para a vida dela, né? Então, se ela tá enferma, ela chama mais enfermidade, porque ela tá lá embaixo, ela se permite estar lá embaixo, no sentido de estar reclamando, murmurando, sabe? De deixar estar abatida com as palavras, abatida com a situação. Então, mas olha aqui, hoje, Deus ele quer te mostrar o comportamento sábio que você deve ter, que você vai ter frutos na sua vida, tá bom? Aqui no livro de Salmo 103, a partir do versículo 1, vamos ler o 1 e o 2 hoje, tá bom? Diz assim, ó: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios, né? Então, olha como que o salmista Davi, a qual no Salmo 102 estava falando de sua fraqueza, no Salmo 103 ele já está falando com a própria alma. Ele já está falando consigo mesmo, falando: olha, bendiz ao Senhor e lembra de tudo que Deus fez por você, né? Então, ele mesmo no momento de dor, o que fez ele se fortalecer em Deus e aguardar em Deus a promessa, aguardar em Deus a resposta, foi ele falar coisas boas a respeito de Deus, né? Foi ele tá glorificando a Deus, bendizendo, falando quanto Deus ele é bom. Então foi isso que fortaleceu a alma dele e lembrando também do que Deus fez na vida dele. Porque quantas vezes, no momento da tribulação, nós acabamos por nos esquecer de onde Deus nos tirou. De quantas histórias nós vivenciamos com Deus. Porque é uma caminhada, é uma jornada. Então, é o que nos faz ficar firmes na presença de Deus. É lembrar de todos os feitos do Senhor. Tanto que eu falei no vídeo anterior sobre a minha indignação ao pensarem que eu tinha me desviado só por conta de uma viagem que eu fiz, né, a trabalho. A trabalho não, né, fui buscar meu negócio de formação. Na verdade, até trabalhei lá também, mas trabalhei para o Senhor Jesus, né? A gente, onde estiver, a gente está fazendo a obra de Deus. E só Deus sabe a obra que Ele tem, os homens não sabem, né? Então é para Deus que a gente faz. E aí... Aqui, eu lembrei disso, eu falei, quando eu fui questionada, até mesmo pela liderança, né, levei essa questão, eu falei, só quem sabe de onde Deus tirou, sabe para onde não quer voltar. Porque assim, meu irmão, eu posso passar as questões que for, que eu já passei muitas coisas, passei muitos desertos, mas eu não troco meu Jesus por um prato de comida,
sabe? Trocar Jesus por causa de fama, por causa de dinheiro. Trocar Jesus por causa de relacionamento amoroso, sabe? Trocar Jesus por cargo de igreja. Ah, porque não fez do jeito que eu queria, eu também não quero mais saber de Deus. Meu irmão, quem muito foi perdoado, sabe o tamanho do amor de Deus. E eu carrego isso comigo. Por isso que eu não me desvio da presença do Senhor. Eu não me deixo, sabe, ser tentada a deixar a Deus. Porque é o tamanho da gratidão. E aí a gente vê aqui o salmista Davi nessa experiência. O salmista Davi, ele passou por muitas tribulações, por muitas dificuldades. Ele pecou na presença do Senhor, pecou também, porque nós seres humanos somos falhos, né? Só que ele se arrependeu, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque um homem segundo o coração de Deus não é aquele que peca, e também não é aquele que vive pecando, né? Pelo amor de Deus. Né? Que não é aquele que não peca, é isso. E também não é aquele que vive pecando, mas é aquele que pecou e se arrepende. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Então, tipo assim, eu nunca pequei. Sou eu o homem segundo o coração de Deus? Não, quando você fala que nunca pecou, você já tá pecando, porque a própria palavra diz isso. A palavra de Deus diz que quando você fala que não tá pecando, você já pecou, porque todo ser humano é falho, né? Então, todo ser humano peca. E quando você também, tipo assim, pequei, pedi perdão, mas pequei de novo. Isso não é arrependimento. Então, Deus, ele vê aquela pessoa que ela errou, só que ela se arrependeu e ela mudou a sua trajetória. Ela não continuou naquele mesmo caminho, naquele mesmo erro, né? Então, esse é um homem segundo o coração de Deus. Que Deus, ele vê ali, Deus, ele acolhe. Então, você vê aqui, o salmista Davi, ele passou por muitos problemas, só que ele reconheceu e ele bendiz ao Senhor, ele engrandece a Deus. Em nenhum momento ele fica engrandecendo o problema. Então, se você está passando, ou caso você venha passar por algum problema, porque às vezes você não está, né, na situação, mas pode acontecer alguma coisa, não que a gente esteja desejando, mas Deus, ele sempre nos prepara antes. E se torna algo tão leve. Às vezes você nem percebe que está passando pelo problema, pelo fato de você ser tão grata, de você ser tão grato. Quando você vive em gratidão, tá? Não é ingratidão, não, é em gratidão. Você tá sempre sendo grato, Senhor. Olha, eu sou grato por esse trabalho, que trabalho maravilhoso que o Senhor me deu, tá me ensinando tanta coisa, que nem eu mesmo tô num novo trabalho e eu sou tão grata a Deus, que eu falo assim, penso num trabalho que cansa, é bem cansativo, que é bem braçal mesmo, e eu falo, Senhor, é um trabalho cansativo, mas eu aprendo tanta coisa, eu tô aprendendo a ser pontual, tanto para entrar quanto para sair, eu tô aprendendo a ter foco, porque eu tenho que fazer uma atividade de cada vez. Eu tô aprendendo como lidar com as pessoas, ouvir o que elas estão falando, gravar o que elas estão falando para atender o pedido delas. Então, olha quantas coisas em um trabalho eu tô aprendendo. E eu fico agradecendo a Deus. É cansativo, tem dia que eu não aguento nem ficar de pé de tanto esforço que eu tenho que ter. Só que a gratidão, ela fala muito mais alto. E quando a gratidão que você tem, ela fala mais alto do que o problema, meu irmão, você passa com uma leveza tão grande que você começa a ver as coisas à sua volta se realizando. Então, vamos aprender aqui com o salmista Davi a ser mais grato a Deus. A ser grato a Deus e a lembrar dos feitos do Senhor. O mesmo Deus que operou lá atrás é o mesmo Deus que vai operar hoje na sua vida, meu irmão. O mesmo Deus que arrancou muitas das vezes do vício, da prostituição, o mesmo Deus que arrancou do adultério, é o mesmo Deus que cura hoje, é o mesmo Deus que faz você sair da escassez e entrar na abundância, é o mesmo Deus que tira os filhos de um caminho tortuoso e faz eles estarem num caminho de retidão. Seus filhos podem hoje não estarem convertidos,
sabe? Só que quando você está intercedendo, quando você está orando, os seus filhos estão sendo sustentados. Hoje eu vejo um familiar meu, né? Eu não sei se está na presença do Senhor, nunca ouvi falar que estava. Só que assim, é uma pessoa que tá com a família constituída, tem negócio próprio que tá cada dia mais prosperando, tá em outro estado, foi para um estado totalmente diferente, mas que tá sendo bem cuidado, bem sustentado, com uma família muito linda, sabe? E mesmo que não esteja ainda servindo ao Senhor, mas a gente vê o cuidado de Deus com essa pessoa, porque tem uma mãe que ora, tem uma mãe que chora, tem uma mãe que clama, que não desiste desse filho. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu me emociono ao ver, sabe, os frutos do Senhor. Porque às vezes a gente pensa que a transformação total de Deus é quando aquela pessoa está dentro da igreja convertida. Sendo que às vezes Deus faz aos poucos, meu irmão. Deus faz aos poucos a obra dele. Então para entrar na presença do Senhor, eu era cheia de coisas, cheia de piercing na boca, no nariz, no umbigo, cheia de tatuagem. As tatuagens eu não apaguei porque, né, Deus falou pra mim que não era pra apagar. Porque quando eu me converti, eu até mesmo me arrependi eternamente de ter feito. E falei, Senhor, eu quero apagar isso do meu corpo. E ele falou, eu te chamei, foi com essas marcas aí mesmo, pode deixar. Né? Foi com essas marcas. Só que antes de eu me converter, Deus já estava tirando, ó, os piercings. Quando eu me converti, Deus tirou a cachaça de uma vez só, porque eu era uma pessoa que bebia, sabe? Mas foi comigo. Cada pessoa tem um jeito. E às vezes a gente pensa que a conversão mesmo é só quando aquela pessoa tá dentro da igreja, mas Deus tá moldando essa pessoa por dentro. E eu glorifico a Deus porque Ele tá me trazendo resposta através dessa palavra, né? E eu acredito que Ele tá trazendo resposta para você também. Porque a palavra de Deus, ela não é lançada por terra. Ela não vai cair num terreno que não vai gerar frutos. Então, peça até mesmo para Deus que o teu coração seja um terreno fértil. Para que essa palavra ela penetre no seu coração de tal forma que ela venha gerar frutos. Frutos constantes. Frutos, sabe, que permanecem. Porque tudo aquilo que Deus faz, meu irmão, é para permanecer. Não é para cair por terra, porque olha só, eu vejo a minha história, eu glorifico muito a Deus. Porque Deus, Ele fez aos poucos, eu percebi depois que eu me converti, mas Deus já estava me convertendo antes. Mas quando eu aceitei Jesus, quando eu entrei na casa do Senhor, que eu falei, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu falei isso no meu coração, não falei para ninguém. Depois disseram para mim que eu tinha que confessar com a boca, né? Então fui lá no altar e confessei. Desci na água do batismo. Faz 7 anos, meu irmão, que eu não penso em outra coisa senão Jesus. Eu não penso em ter outra aliança senão Jesus. E tem momentos que a nossa aliança, ela tá esmurecida. Porque tem horas que a gente fica abalada, a gente fica triste. E a aliança, ela fica meio esmurecida. Mas o Senhor, Ele é tão longânimo, tão benigno, sabe, tão bondoso, que Ele vai ali acolhendo, Ele vai passando a mão assim na cabeça, vai falando, filha, é assim, ó, olha isso aqui, ó, que eu tô te mostrando. E eu já passei por muitas dessas situações, mas foi quando eu ainda não tinha maturidade, eu ainda era como uma criança. Então Deus fazia assim pra mim, né? Ele falava, olha, você tá agindo assim meio revoltosa, mas olha aqui, por que eu agi dessa forma? Deus explica, pra você ter ideia, Ele nem precisa explicar, mas Ele explica, olha, você não precisa estar revoltada desse jeito não, porque fulano ali não tá. Fulano ali que tá passando por esse problema, porque eu me doía com a dor do outro. Eu sofria, eu questionava a Deus por causa do sofrimento das outras pessoas, não era nem o meu. E eu falava, Deus, por que o Senhor tá deixando isso acontecer? E aí Ele mostrava, olha, a pessoa lá, ela não tá sofrendo não. E realmente, depois eu fui conversando, né, com essas pessoas, descobri que realmente não estava, porque a pessoa já sabia, porque Deus já tinha falado com ela. Você vê, a gente fica sofrendo pelos outros à toa, né? Porque Deus, Ele já falou com a pessoa. Ele já tinha preparado o coração da pessoa para perca. E a gente sofrendo. E aí Deus mostrando, Deus é compassivo, né? Hoje eu já tenho maturidade. Então hoje eu não tenho essa questão de rachadura de aliança com Deus.
Eu posso rachar minha aliança com o homem, mas com Deus não. Então eu não fico esmurecida com Deus, falando, oh Deus, eu tô triste porque eu tô passando por isso. Não. Que nem eu falei no vídeo anterior, eu pergunto, Senhor, o que eu posso aprender com isso? Eu cheguei nesse nível de maturidade espiritual, né? Então, e eu pergunto o que eu preciso fazer. Quando eu estou muito abalada emocionalmente, além da terapia que eu pratico, né? Eu frequento psicólogas, né? Às vezes precisar pagar uma terapia por fora, eu pago mais uma. Então, eu faço aquilo que Deus vai me guiando para fazer. E além disso, ainda uso minha fé, fazendo propósito de oração e jejum também, né? Eu não abro mão de nenhum dos dois, porque os dois foi Deus que deu. Então, eu cuido aonde Deus falar, cuida aqui, cuida ali. E dá certo, meu irmão, né? O importante é obedecer, mas olha só, aquilo que Deus faz permanece. Permanece na nossa vida. Meu apartamento, sempre falei várias vezes, né? Do apartamento. Era para, no início, quando a gente comprou, já era para ter perdido. Mas foi Deus que abençoou. É permanente. Aquilo que Deus te abençoa, ele permanece. Ah, Eva, mas Deus mandou eu vender o meu imóvel. Não permaneceu. Mas por quê? Observa, se Deus te mandou vender o imóvel, se é para comprar um maior, é porque Deus está querendo um crescimento seu, né? Deus está querendo te elevar de nível. Aí é outra coisa, mas até então permaneceu na sua vida. E aí quando Deus elevar o teu nível, é para permanecer também. Tem momentos que sim, Deus fala, olha, vende tal coisa aqui, né? Dou tal coisa ali, porque ele está elevando a gente de nível. Porque aquele dinheiro que você vendeu o seu imóvel, você vai comprar o outro melhor, né? Então, tem que observar. Tem momentos que Deus está elevando de nível. Então, se ele pediu para você deixar aquele imóvel, aquela situação, né? É porque ele tem algo muito melhor para você. Estou falando de bens materiais, tá? Outras coisas que eu não venho aqui, mas não sei, algo que você tá vendo de Deus de deixar, né? Vai orando, vai pondo no propósito, Deus vai confirmando, Deus vai dando em sonho, Deus mostra para um, mostra para outro, entendeu? Então, e vai usando as pessoas para falar com você. Só que olha aqui, ó, qual que é a estratégia? Qual que é a técnica para essas coisas acontecerem? Qual que é a técnica para você passar pelo momento de dificuldade com leveza, com paz, com alegria e ter algo que permanece na sua vida? É a gratidão e é o reconhecimento. É você ser grato a tudo que você tem, a tudo que você passou e a tudo que você está passando, seja momentos difíceis ou sejam momentos bons. E você reconhecer que foi Deus que fez as obras na sua vida, reconhecer de onde Deus te tirou, reconhecer também as pessoas que te ajudam, sabe? Eu reconheço cada um que tem me ajudado. Cada pessoa que fez propósito de fé comigo, cada pessoa que sentou na minha mesa para falar da palavra do Senhor, cada pessoa que me aconselhou, porque eu não estive sozinha nessa jornada. Eu sempre tive alguém do meu lado. Deus sempre envia alguém para estar do nosso lado, para falar conosco. Só que nós temos que estar sensível para ouvir a voz de Deus. Então, é esta a palavra de hoje. Tá passando por qualquer momento difícil que seja, que às vezes para você é um momento muito difícil, grandioso, que não tem saída. Quem olha de fora vai dizer, ah, não, isso aí é tão simples, tão bobo. Mas Deus, ele tá falando com você, porque só tem a percepção de quem tá dentro do furacão, não é quem tá fora. É muito fácil falar quando você tá fora do problema. Agora, quando tá dentro do problema, meu irmão, é só Jesus mesmo. É só Jesus para saber tua estrutura, saber até onde você aguenta ir. Então, saiba que Deus, ele conhece a tua estrutura. Deus, ele não dá um algo maior do que você possa carregar. A palavra de Deus diz isso. Que ele não dá um fardo maior que nós não possamos carregar. E que você aprenda a depositar os seus fardos pesados na mão do Senhor e pegar o dele que é leve, sabe? Pega o fardo de Deus que é leve. Então, se hoje você está passando por algum fardo pesado, entrega ao Senhor. Qual é esse fardo pesado? É a cobrança de ver uma pessoa convertida, a expectativa, né, de realizar um sonho. Coloca na mão do Senhor e pede para Deus, Senhor,
eu quero o teu fardo que é leve. Qual que é? Como que eu devo carregar? Ele vai falar. Muitas das vezes ele diz, pega a tua cruz e anda, né? Carrega a tua cruz e anda. É o quê? Atende o teu chamado. Eu te chamei para fazer uma coisa e você está se distraindo com outras, né? Cuida do que é teu, ao invés de ficar cuidando da vida de um e de outro. Começa a se responsabilizar por aquilo que eu te dei, ao invés de se responsabilizar por responsabilidades que são de outras pessoas. Às vezes, a gente se perde no meio do caminho, mas o Senhor, Ele faz você se encontrar. Amém? Então, ora a Deus para Ele te mostrar. Ele vai mostrar o caminho para você. Vamos aqui fazer uma oração hoje. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra fiel e maravilhosa. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor já iniciou essa semana falando sobre dificuldades, falamos, Pai querido, muitas das vezes de perseguição. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, mas neste dia, Senhor, como diz aqui a Tua palavra, nós escolhemos Te bendizer, dizer o quanto que o Senhor é bom, o quanto que o Senhor é maravilhoso, Senhor, quantas coisas o Senhor tem feito por nós, Senhor. O Senhor é Deus tão fiel, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que no momento de dificuldade, Pai querido, o Senhor sempre esteve conosco. Pai, quando entrou o Covid na terra, Senhor, o Senhor nos deu livramento, Senhor. Hoje nós temos fôlego de vida, nós andamos, Pai querido, porque quantos entraram num leito de hospital e não saíram mais? Pai, quantos, meu Pai querido, ficaram à base, meu Deus querido, de medicamento, à base, meu Pai querido, de tratamentos médicos, mas nós, meu Pai querido, estamos aqui saudáveis, respirando, Senhor, sem precisar de máquinas para isso, e nós somos gratos ao Senhor, meu Pai. Nós somos gratos ao Senhor porque nós mantemos a nossa casa, nós hoje temos um teto, Senhor, para morar, porque quantos foram para a rua, Senhor? Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós somos gratos a Ti, porque tem alimento em nossa mesa. Pai, nós somos gratos a Ti, porque muitos se desviaram, mas o Senhor nos manteve de pé, Senhor. O Senhor nos manteve fiel na Tua presença, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E mesmo aqueles que se desviaram, Senhor, só Tu sabes o porquê que aquela pessoa caiu, e nós não temos, meu Pai querido, o direito de julgar, de criticar, de dizer o porquê que aquela pessoa caiu, porque só Tu sabes da estrutura familiar daquela pessoa, só Tu sabes qual é a dor que aquela pessoa estava passando, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e nós colocamos em Ti, Senhor, a vida dessas pessoas, nós depositamos ao Senhor, Pai, nós depositamos ao Senhor até mesmo os nossos familiares que estão desviados, nossos familiares que ainda não conheceram Jesus Cristo, que ainda não se converteram, sim, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que não tiveram essa experiência maravilhosa a qual nós conhecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos na Tua mão, Senhor, porque só o Senhor é Deus para converter, só o Senhor é Deus para salvar, só o Senhor é Deus para libertar, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço perdão, Senhor, porque muitas das vezes nós quisemos ser o Deus, meu Pai querido, o Deus desse nosso familiar. Nós quisermos, Senhor, ser, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus, o salvador dessa pessoa. Nós queríamos que fosse no nosso tempo, mas, Pai querido, nós confiamos em Ti, Senhor. Que seja tudo no Seu tempo, seja tudo para a Tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha transformar de dentro para fora, que seja uma transformação permanente, Senhor. Nós depositamos em Tuas mãos, Senhor, a nossa família. Nós depositamos em Tuas mãos esse irmão da igreja, Pai querido, porque quantas vezes nós também nos condoemos, meu Pai querido, com os irmãos da igreja. Nós não queremos ver as pessoas sofrendo, Pai querido, e acabamos sofrendo junto com ela. Em nome do Senhor Jesus, mas nós colocamos em Tuas mãos cada um deles, Pai. Nós colocamos em Tuas mãos os nossos vizinhos, meu Deus querido, que também necessitam da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós colocamos em Tuas mãos os nossos colegas de trabalho, Senhor, os nossos colegas de estudo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, porque só o Senhor é Deus para transformar. E eu, Eva, coloco em Tuas mãos cada inscrito aqui desse canal. Eu coloco em Tuas mãos, meu Pai querido, cada pessoa que passou e assistiu um vídeo, Senhor, por mais que não se inscreveu, mas eu coloco em Tuas mãos cada vida aqui, Senhor, que o Senhor venha resgatar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha converter, que o Senhor venha, meu Pai, firmar sobre a rocha, que seja uma transformação permanente, Senhor, de dentro para fora, meu Pai querido, porque estar com Jesus não é brincadeira, estar com Jesus é um verdadeiro relacionamento, porque o Senhor é Deus fiel. O homem trai, o homem, meu Pai querido, se arrepende daquilo que diz, mas o Senhor é
é fiel, o Senhor é fiel em todas as promessas, o Senhor é fiel em todo o tempo, meu Pai querido, e o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu já te rendo graças por essa conversão, meu Pai permanente, por essa salvação está entrando nessa vida, nessa casa, nessa família, por o Senhor estar transformando esse lar, por o Senhor estar transformando essa comunidade, porque uma vida transformada, Senhor, traz muitas outras consigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu já te rendo graças por essa transformação, por essa nação transformada, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, que seja tudo para a tua honra e glória, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Então foi esta a palavra do Senhor de hoje, essa oração. Toma posse em nome do Senhor Jesus, né? A presença de Deus aqui transbordando nesse lugar, e que você continue aqui ouvindo a palavra do Senhor, sendo alimentado, sendo sustentado por Deus, né? Uma palavra que vem do trono do Senhor, que vem para alimentar nossa alma verdadeiramente, que vem para nos fortalecer, para nos avivar. Em nome do Senhor Jesus. Você que não é inscrito, se inscreva para toda vez que subir um vídeo novo você ser notificado. Compartilhe essa palavra com quem você ama. Compartilhe essa palavra no grupo da família, sabe, nos seus stories, porque tem muitas pessoas precisando ouvir dessa palavra, né? E que você seja esse instrumento para transmitir a palavra de Deus, mesmo que não seja você pregando, mas quando você compartilha, você também está sendo um instrumento de Deus, um evangelista do Senhor. Amém? Então que você venha aí compartilhar, tá bom? E lembrando, de segunda a quinta-feira aqui nós temos devocional diário. Amém? Que Deus abençoe seu dia em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus.